assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meus amados, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, nós iremos ler. Mateus, capítulo 6, dos versos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: evitem praticar as suas obras de justiça diante de outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, usa-nos para o louvor da Tua glória. Faz aquilo que não somos capazes de fazer. Fala aos nossos corações. Trata conosco, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus amados, neste início de ano, estamos meditando no Sermão do Monte, visando não apenas revivê-lo, já que o conhecemos, mas aplicá-lo em nossas vidas. Por isso é que a série de mensagens que estamos pregando foi intitulada Vivendo o Sermão do Monte. Nós entendemos que o princípio de um ano, quando todos fazem planos, projetos, têm objetivos a serem alcançados, o princípio de um ano é uma ótima oportunidade para incluir nesses planos, nesses objetivos, o viver segundo a palavra de Deus. É de bom alvitre dizer que entendemos que os princípios incertos no chamado Sermão do Monte não podem ser analisados isoladamente. Cada assunto é retirado de um contexto, seção por seção. Embora didaticamente nós estejamos aqui nesta série de mensagens analisando as lições que estão no Sermão do Monte, exatamente desta forma, por sessões, não podemos esquecer que as citadas lições estão interligadas dentro do sermão. Não é um assunto, não são vários assuntos, é um assunto único. E, dito isto, vamos ao texto que lemos. Nele há ensinos relevantes para as nossas vidas. Um deles, inclusive, dá título a este sermão: seja generoso, ou seja, generosa. Isso está embasado nos versículos 1 e 2 do texto que lemos. O primeiro desses ensinos, queridos, é que a generosidade deve ser uma prática cristã. O Senhor Jesus, ao ensinar como dar esmolas, não disse, no texto que nós lemos, se você der esmolas, ou em havendo oportunidade de você dar esmolas. Não, queridos. Ele disse, quando, pois, você der esmolas, veja, trata-se de uma conjunção temporal. E o Senhor disse isso, se manifestou desta forma, porque no versículo 1 havia ensinado sobre a conscientização que cada cristão deve ter de que suas práticas devem ser feitas para que Deus as veja e não os homens. Veja o que diz o verso 1. Evitem praticar nas suas esmolas de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim,
vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Observem que Jesus não ensinou os seus ouvintes a não praticarem obras de justiça. Ele os ensinou a praticarem sem interesse em obterem visibilidade. Ao ensinar isto, ele estava dizendo que tais obras devem ser praticadas. Em outras palavras, ele estava dizendo, abre aspas para Jesus, não que eu queira colocar palavras na boca dele, mas fazendo uma paráfrase das suas palavras. Façam obras de justiça, sejam generosos. Agora, não as façam com o objetivo de serem reconhecidos como pessoas generosas. Isto implica em dizer que a generosidade deve ser uma prática comum aos cristãos. E isto é assim porque, em primeiro lugar, meus amados, e é algo que precisamos analisar sempre e lembrar sempre, melhor dizendo, não somos dono de nada que possuímos. Absolutamente nada. Nós temos a posse, mas não temos a propriedade, porque a propriedade é do Senhor. No livro de Deuteronômio consta a seguinte prescrição, capítulo 8, versos 17 e 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Por isto, por entender isto, é que a Bíblia, por prescrever isto, melhor dizendo, é que a Bíblia toda fala, ensina que nós devemos sempre lembrar dos outros nessa questão. E por isto, na sequência do seu sermão, nós não lemos o texto aqui, mas no versículo 30, o Senhor Jesus disse, ora, se Deus, e aí eu vou abreviar, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então vejam, a provisão nossa de cada dia, meus amados, vem do Senhor. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos supre diariamente, e por isso nós devemos atentar para dois pontos importantes. O primeiro é que se o Senhor nos supre, não podemos viver apegados ao que possuímos, como se fosse nossa propriedade, é meu e pronto, eu vou desfrutar e não vou me preocupar com ninguém. Nós não devemos nos preocupar entendendo que as práticas generosas irão nos tirar o que necessitamos. Obviamente, devemos ser generosos de acordo com as nossas condições materiais, mas o não ter muito não deve servir de desculpas para não sermos generosos, porque Deus nos supre naquilo que precisamos, dia após dia. Ainda outro dia eu estava conversando com o Tony, me permita, Tony, citar você como exemplo, e ainda acho que terça-feira passada, na reunião de oficiais, nós conversávamos sobre isto, como Deus supriu Tony, Nuz e toda a família durante todo o tratamento de Joel, que não foi barato, e vocês sabem disto. Mas como Deus se fez presente em todos os momentos, porque Deus sabe a necessidade de cada um de nós e nos supre constantemente. O apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Filipenses, agradeceu a oferta que os seus leitores, os leitores daquela carta, para quem ele estava escrevendo, enviaram para ele. E eles agradeceu com as seguintes palavras, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 15, ele disse o seguinte: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez,
vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês necessitam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Vejam o que o apóstolo Paulo disse. Quantas vezes nós não temos missionários sofrendo no campo, porque as igrejas esquecem deles. Porque isso não é função minha, alguém há de dizer isto. O apóstolo Paulo estava agradecendo porque durante a sua obra missionária, os filipenses enviaram oferta para ele, e ele disse que isto é aroma agradável a Deus, porque é assim que a generosidade deve ser praticada, para agradar a Deus e não às pessoas. E aí ele concluiu dizendo assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades de vocês. Ele não vai dar nem mais nem menos, mas ele vai suprir todas as necessidades no momento exato. Por isto a ele deve ser toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Uma vez mais eu quero dizer que isto nos leva a um segundo ponto. Falei do primeiro. E o segundo é que o Senhor nos supre para que possamos suprir outros. Claro, temos que ter cuidado, porque há muitas pessoas que vivem explorando as demais. Isto acontece na igreja, isto acontece nos semáforos da cidade, isto acontece em todos os lugares. De vez em quando eu estou aqui, aparece alguém que passa todos os dias aí, nunca entrou para cultuar a Deus. Mas quando vê aí, ei, arruma uma feira para mim. Aí eu pergunto: por que você não vem aqui em outros momentos? Só vem quando quer alguma coisa. A gente tem que ter cuidado, claro. Mas o Senhor nos supre para que possamos ser instrumentos para suprir outros. A justiça social é responsabilidade da igreja, queridos. Nós não podemos e nem devemos dizer assim: não é comigo, não é obrigação minha. Porque é obrigação nossa. Até porque Deus supre os outros por meio de cada um de nós, como eu falei. E uma vez mais eu quero recorrer ao apóstolo Paulo, desta feita na carta que ele escreveu para os Gálatas, por uma razão muito simples. Porque a igreja, leia-se, cada um de nós, é o meio que Deus usa para agraciar pessoas, como eu estava dizendo. Inclusive os irmãos da igreja, que muitas vezes estão sentados ao nosso lado e nós nem sabemos o que eles estão sofrendo, porque nós estamos preocupados somente conosco, nós somos egoístas. Quantas e quantas vezes não tem irmãos dos nossos lados que estão vivendo problemas seríssimos, e não apenas financeiros, às vezes problemas de relacionamentos, às vezes problemas de doença, e às vezes problemas financeiros, mas nós entramos, saímos, porque a gente está preocupado em chegar muitas vezes atrasado no culto e sair assim que termina, não fala com ninguém, porque nós estamos preocupados conosco. E aí por isso que eu disse que mais uma vez eu quero recorrer ao apóstolo Paulo. Ele disse, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, verso 10, o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqueles que nós conhecemos e que muitas vezes não estamos nem aí. Então, o Senhor Jesus, ao ensinar sobre a prática da ajuda ao próximo, partiu do princípio de que os cristãos, por serem agraciados por Deus com o suprimento de suas necessidades, têm responsabilidade social, devem ser generosos. O segundo ensino, eu falei de 2 pontos no primeiro ensino, mas o segundo ensino que emerge do texto é que essa generosidade não deve ser uma prática propagada, feita para tocar trombetas, palavras do Senhor Jesus. Embora esta lição aqui, que eu estou falando agora, esteja já no primeiro versículo, eu estou tratando ela como sendo a segunda lição, porque apenas para a questão de
de organizar didaticamente o sermão, até porque todas elas, nenhuma é mais importante do que a outra, todas são importantes. Então, o versículo 1, mais uma vez vou ler, diz: evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Aliás, queridos, há tantos líderes em todas as áreas, inclusive religiosa, política, social, esses líderes do chamado terceiro setor que tem por aí, há tantos que precisam ouvir sobre isto, atentar para as lições de Jesus, há tantos que não conseguem fazer absolutamente nada, de forma que sejam vistos apenas por Deus. Eles querem que as pessoas vejam, que as pessoas elogiem, eles têm a necessidade de tocar trombetas, de alardear o que fazem, porque amam ser reconhecidos pelos homens. Por que Jesus condenou esse tipo de atitude? Porque a ação social deve ser praticada como consequência da nossa fé. Não porque nós sejamos revoltados, somos do lado A, do lado B, coisas desse tipo, de ideologia A, de ideologia B, não. Nós devemos praticar como resultado da nossa fé, como fruto do nosso relacionamento com Deus, que nos amou primeiro e nos salvou da perdição eterna. Tiago, quando escreveu a sua carta, meus amados, se pronunciou da seguinte forma, no capítulo 2, entre os versos 14 e 17. Meus irmãos, abre aspas para ele, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si está morta. Essas palavras de Tiago, no princípio, causaram certa polêmica, porque alguns estudiosos, até Martim Lutero, inclusive, entenderam que ela estaria entrando em contradição com o ensino do apóstolo Paulo, que prega que a salvação é pela fé e não pelas obras. Então, as pessoas entenderam inicialmente que Tiago estaria dizendo que a salvação seria fruto das obras. Mas não é isto, queridos. As boas obras não servem para a salvação. O que Tiago escreveu em outras palavras foi o seguinte: se você diz que tem fé, mas não pratica boas obras, você não tem fé. As boas obras, como eu dizia, não servem para a salvação. Elas não salvam. Todo ser humano é pecador. Nós já sabemos disso, porque tem a semente do pecado original em si e está destituído da glória de Deus, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, verso 23. Aliás, ele diz assim no verso 5, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, só Jesus Cristo pode nos livrar da perdição eterna. Mas, uma vez salvos, e foi isto que Tiago ensinou, uma vez salvos, uma das evidências desta salvação é a prática das boas obras. As obras não salvam, mas todo salvo faz boas obras. Não adianta a pessoa dizer, eu amo Jesus, e fechar os olhos para os demais. Que amor é este? Então, a prática das boas obras deve ser feita com o interesse de agradar a Deus, e não aos homens. Para Deus devem ser dirigidas toda honra, toda glória, todo louvor, como ensinou o apóstolo Paulo no texto que nós já lemos em Filipenses, no capítulo 4, verso 20. Ele diz, repito, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o segundo ensino é este:
Devemos sim, o primeiro é devemos ser generosos, e o segundo é devemos sim ser generosos para glorificar a Deus, porque isto é fruto do nosso relacionamento com Deus. Em terceiro e último lugar, e não menos importante, meus amados, essa generosidade não apenas deve ser fruto da fé, mas também do nosso relacionamento com Deus. Como eu disse no princípio, o Sermão do Monte não pode ser dividido em sessões, como se devêssemos colocar em prática apenas aquilo que nos interessa. Então eu vou ler o Sermão do Monte e aí aqui diz, eu devo ser generoso, eu vou ser. Mas tem outro ponto que diz assim, orem pelos seus inimigos. Não, isso não. Isso eu não vou fazer. Não é assim. Ele deve ser um todo. Ele é um todo, na verdade. Todas as práticas nele elencadas, e não apenas a justiça social, são importantes, porque são frutos de um relacionamento com Deus. Então, nós devemos ser generosos, mas a igreja não deve existir para ser generosa. A generosidade deve ser uma consequência do relacionamento com Deus. Igreja não é um órgão ligado ao terceiro setor apenas com o objetivo de fazer boas obras. A prioridade de cada um de nós deve ser o crescimento no conhecimento da palavra de Deus e no relacionamento com Ele. Por isso Jesus ensinou que as ações sociais não devem ser feitas com o objetivo de ganhar a atenção dos homens, pois quem nos recompensa por isto é Deus. Assim ensinou ele nos versos 3º e 4º, que nós lemos no princípio. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. O Senhor nos recompensa pelo que fazemos, queridos. No entanto, nós não devemos ser generosos com o objetivo apenas de receber recompensa. Ó Deus, estou dando, está vendo? Agora eu quero em dobro, como muitas vezes é ensinado por aí. Como se isso na realidade seria uma barganha com Deus. Embora nós devamos ter a certeza, e isto deve ser dito, de que a recompensa pelo que fazemos virá. Porque se o Senhor diz que recompensa, Ele vai recompensar. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Porém, o nosso objetivo, meus amados irmãos, deve ser aprimorar o nosso relacionamento com o Pai. O Senhor Jesus, ao criticar a prática das ações sociais com o objetivo de obtenção de notoriedade, ensinou no versículo 1, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Na sequência do sermão, e nós vamos ver isto, acho que é a última mensagem desta série, daqui a umas 2 semanas, ele ensinou sobre a oração. E está a partir do verso 5º, logo na sequência do ensino sobre a generosidade. E ao propor um modelo de como orar, ele iniciou da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, semelhante ao que ele diz aqui no verso 1, vosso Pai que estás nos céus. Esta expressão, Pai nosso que estás nos céus, assim como a expressão Pai de vocês que está no céu, no verso 1, nos trazem a lembrança, meus amados, que de fato nós somos filhos do Senhor, não apenas criaturas, nós somos adotados pelo Senhor como filhos, é o que a palavra nos ensina. Nos trazem essa lembrança e nos trazem também que, como filhos, o que deve prevalecer sobre nós é o senhorio do nosso Pai. É óbvio que nós sabemos que Deus não está limitado no seu trono no céu, porque Ele é onipresente, isto é claro, mas estas palavras nos levam a admitir, a nos lembrar que Ele é superior, que Ele é Senhor. É como se Ele estivesse dizendo, se Jesus estivesse dizendo, vocês são filhos, portanto têm livre acesso ao Pai. Mas lembrem-se, Ele está no céu. Lembrem-se, Ele é Senhor e a vontade dEle é a que prevalece.
Vocês, é como se ele dissesse, vocês são passageiros aqui na terra, ele está no céu, onde fica o seu trono. Vocês são pequeninos, são menores do que um nano, que é a bilionésima parte de 1 metro, ou seja, são nada. Ele é grande, ele é majestoso, portanto, sejam humildes. Não pensem que porque são filhos vocês podem achar que podem pousar de super-homens, super-mulheres e fazerem tudo o que querem, porque a vontade dele é a que deve prevalecer. Portanto, tendo esta certeza de que somos filhos, devemos querer estreitar o nosso relacionamento com Deus e viver de acordo com a sua vontade, inclusive sendo generosos. Generosidade esta que ocorre como fruto da nossa relação com Ele, e não por obrigação ou porque tenhamos uma ideologia que nos leva a isto. E aqui eu não estou entrando neste mérito, mas o que eu estou querendo dizer é que, como cristãos, a nossa ideologia é a fé, é a dependência de Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje, meu amado, minha amada, ignorando tudo o que Deus tem feito por você. Não sei, então, talvez Ele tenha cuidado da sua saúde, dos seus negócios, da sua família. Ele lhe abriu portas de emprego, lhe deu capacidade, como a gente leu no texto de Deuteronômio, lhe permitiu a conclusão dos seus estudos e providenciou inclusive uma igreja para você congregar, para você participar. Mas talvez você não tenha olhos para o que Deus fez e tem feito. Sua atenção talvez esteja centrada em você e não em Deus. Se você estiver agindo desta forma, vendo apenas o que Deus não faz, é porque você está centrando sua atenção em você, nos seus projetos e não no Senhor. E este, me permita dizer claramente, olhando para vocês, é o seu problema. Não é o que você não vê, o problema não é esse. Não é o que você não vê Deus fazer, não é este o problema. Seu problema é que você não olha para Deus. Seu problema é que você não cultiva um relacionamento com Ele. Seu problema é que você não tem tempo para Ele. Isso independe da sua idade. Pode ser uma das crianças que vieram aqui à frente, pode ser o mais velho, que aqui, graças a Deus, todo mundo é novo. Mas tem um mais velho. Você não vê cabelos brancos nas mulheres, porque mulheres não ficam de cabelos brancos, ou ficam loiras ou ruivas, não é? Mas tem um mais velho. Tem alguém mais velho aqui? Talvez seja porque você não tenha tempo para ele, porque você não medita sobre ele. Você medita sobre tantas coisas, mas não tem meditado sobre Deus, sobre o que Ele tem feito, sobre a grandeza dEle, sobre o quanto Ele lhe ama, sobre o que Ele fez por você. E se assim ocorre, de nada adianta a sua generosidade. De nada, absolutamente nada. Você já recebe a recompensa aqui neste mundo, ao ser reconhecido pelas pessoas. Foi isso que Jesus ensinou. A pergunta é, vale a pena? Há muitos que se preocupam com as coisas deste mundo ao ponto de não conseguirem separar um dia para adorar ao Senhor, o dia do Senhor. Separam apenas o horário do culto. E no restante do dia, sequer se lembram do Senhor. Hoje eu estava, já que não estamos tendo culto às 10 horas, eu estava vendo a escola bíblica dominical da igreja presbiteriana em Pinheiros, com o pastor Arival. E ele estava dizendo que não sabe o problema dos crentes terem a bexiga tão frouxa na hora da escola dominical, porque é um levanta e sai para ir no banheiro o tempo todinho. Porque as pessoas, quando vêm ao culto, mesmo separando apenas o tempo, durante o dia todo, separando apenas o horário do culto, muitas vezes no momento do culto estão totalmente alheias à presença do Eterno. Totalmente.
Outros vêm à igreja um domingo no mês apenas. E ainda assim, por vezes, não cultuam, como eu falei, durante o culto. Vale a pena viver um relacionamento tão superficial com o Pai, meus amados? Quando ensinou sobre a prática da oração, e repito, este vai ser o assunto que vamos tratar na última mensagem desta série, o Senhor Jesus disse no versículo 6 o seguinte: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Ele não estava dizendo com isto, meus amados irmãos, que não possamos fazer orações congregacionais, orações públicas. Não, não era isso não, mas como Pai de cada um de nós, como Pai, o Senhor quer ter momentos de intimidade com os seus filhos. Porque há coisas no relacionamento entre pai e filho que só o pai sabe o que teve que passar para o sucesso do filho. Há alguns anos, quando Débora Cecília concluiu o curso de arquitetura, aí pela manhã eu fui assistir a defesa do TCC dela e ela tirou 10. E ela disse: a gente precisa comemorar. Claro, pai, orgulhoso, feliz. E à noite nós fomos comemorar, eu, Débora, ela e Belinha. E foi uma galera da igreja, mas eu fiquei com muita raiva. Fiquei com raiva, sim, dela, inclusive. Não que ela não pudesse comemorar com os irmãos, mas, irmãos, naquele momento ali era o pai que estava sabendo o que passou para ela chegar naquele momento. O pai que viveu momentos de oração por ela, o pai que investiu nela, que muitas vezes abriu mão de muitas coisas. Houve um período, Daniel está ali, e Daniel lembra que a gente teve um problema lá no escritório, os juízes saíram bloqueando tudo quanto era de honorários, e não entrava dinheiro, e aí como é que eu vou pagar a matrícula? Deus usou tia Ju aqui, uma bênção. Ó, quando tiver filho, quiser estar numa escola boa, bota na tia Ju, depois a gente ajuda no merchandise. Aí. Estou fazendo a propaganda. Os netos vêm aí. Claro que eu estou brincando. Uma benção. Deus usou o Aldeone, usou tantos irmãos aqui. Tia Ju deu bolsa para as meninas. E eu não fui pedir, não. Porque Deus usa pessoas para fazer isso. E aí, naquele momento, era o pai que queria estar em secreto com a filha, vamos dizer assim. Queria estar ali. Depois ela podia se juntar com a galera da igreja, fazer o que quisesse, e eu no meu. Mas naquele momento, eu queria, eu e minha filha, relacionamento pai e filho. Quantos pais não passam por coisas assim e gostariam de ter os filhos, em determinado momento, os dois juntos? É exatamente isso que Deus quer de cada um de nós. É exatamente isso foi exatamente isso que Jesus disse: quando orar, entre no seu quarto, feche a porta em secreto, porque há momentos, Deus sabe o que passou por cada um de nós. Nós fomos comprados por preço, e não foi preço baixo, queridos. Deus fez algo tremendo pelas nossas vidas. Nós temos que procurar gastar tempo com Ele, procurar agradá-lo com nossas vidas, submetermos-nos à vontade dEle, envidar todos os esforços, todos, para termos um relacionamento autêntico com Ele e que nos leve ao crescimento espiritual. Nós devemos ser generosos, sim. E a lição do texto é esta: mas generosidade sem relacionamento com Deus significa para fazer a vontade dos homens e para agradar aos homens apenas, não para agradar a Deus. A generosidade que agrada a Deus é aquela que resulta da fé que nele temos. Sejamos, pois, generosos neste ano, mas antes, sejamos filhos que amam crescer juntamente com o Pai. Filhos que amam ter relacionamento com o Pai. Filhos que muitas vezes que não procuram o Pai, muitas vezes nos momentos de dificuldades, como todo filho faz e deve fazer, mas que procuram também para ter momentos agradáveis com Ele, para conversar com Ele, para ficar na presença dEle, gastar tempo com Ele. Muitas vezes, no dia que é o dia do Senhor, a gente gasta tempo com tanta coisa. A gente vê o futebol, a gente vê filmes, a gente vai para restaurantes, e aí, tudo bem, mas não tem tempo para Ele. E este é o problema. Que Deus
nos ajude a, neste ano, colocar como objetivo principal crescer no relacionamento com o Pai. E como consequência, colocar em prática o Sermão do Monte. E entre as práticas nele descritas, ser generosos também, porque Deus tem nos dado tanto que não nos impede de ajudar outros também. E que o nome dele seja glorificado em tudo. Não sei como você chegou aqui nesta noite, mas aí onde você está mesmo, quero convidar você a orar neste instante, a pedir a Deus que faça a vontade dele na sua vida e que você seja submisso a ela, porque a gente não quer ser submisso muitas vezes à vontade de Deus. A gente já fez tantos planos e queria que eles acontecessem da nossa forma, mas meus amados irmãos, se quisermos ser bem-sucedidos e ter um relacionamento autêntico com o Senhor, devemos ser submissos à vontade dele e buscar envidar todos os esforços para colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ore comigo agora, Pai. Eu peço, em primeiro lugar, perdão a Ti, porque tantas vezes nós agimos de forma contrária à Tua vontade. E o pior, Senhor, é que nós somos os únicos prejudicados nisto e continuamos teimando, fazendo apenas aquilo que queremos, em detrimento da Tua vontade. E isto tem nos trazido tantos prejuízos, Pai. E, como consequência, trazido prejuízos a outros, porque se nós fôssemos obedientes a Ti, certamente teríamos como ajudar outros. Então, Senhor, o nosso pedido, a nossa oração neste instante é que o Teu Santo Espírito nos ajude a ser submissos, a ser disciplinados em primeiro lugar, para ter momentos para Ti. Nós temos 24 horas no dia, Senhor, e desperdiçamos muitas vezes tempos que poderiam ser gastos contigo, na leitura da Tua palavra, na oração, na meditação sobre a Tua grandeza, sobre o Teu amor, sobre a Tua misericórdia, sobre como Tens guardado e cuidado de cada um de nós, como Tens suprido cada um de nós, como Tens guardado os nossos parentes, nossos filhos, netos, enfim, todos os parentes, Senhor. Ó Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser disciplinados e corrigir isto. Nos ajude também a ter para poder ajudar outros, Senhor. Quantos não há próximos de nós, que nós nem sabemos que estão enfrentando dificuldades? Quantos não há, Senhor, no caminho da nossa casa para a igreja, nos nossos carros, com os vidros levantados, ou nos ônibus, ou mesmo se viermos andando? Nós passamos tantas vezes que se tornou comum para nós não observarmos as pessoas e as dificuldades delas. E isto é porque nós estamos muito preocupados conosco. Então nos ajude a ser perceptivos, para que sejamos generosos segundo a Tua vontade e glorifiquemos a Ti, Senhor. Continue a suprir cada um, Senhor. Realize os desejos do coração de cada um, que estejam coadunados com a Tua vontade. A Tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso que eu te peço que ocorra nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.